Graça e paz, reverendo Onésio, muito obrigado, que Deus esteja abençoando muito sua vida. Quero neste momento agradecer de uma maneira muito especial a Deus por 49 anos da existência da Igreja Presbiteriana de Porongatu, e da qual nós aqui, a Igreja Presbiteriana de Vila Operária, somos filha desta igreja. Louvado seja o nome do Senhor por essa mãe tão amável, que realmente com toda a sua força tem nos ajudado, nos ajudou no passado e tem nos ajudado até aqui com as suas orações. Muito obrigado, reverendo Onésio, pela nossa amizade, ao Senhor nosso abraço, ao conselho da igreja, que Deus esteja abençoando, e assim cada membro desta igreja, que seja cada dia mais abençoado por Deus. Eu fico muito feliz pelo convite e muito desejoso de ser bênção, instrumento nas mãos de Deus para trazer a palavra do Senhor, como vários nossos colegas já fizeram aqui de uma maneira maravilhosa. Eu fico muito feliz mesmo por esta oportunidade e peço a Deus que possa ser canal de bênção na sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe para que sejamos uma igreja viva, uma igreja que ama ao Senhor Jesus, que olha para Deus como a nossa essência, da qual nós vivemos, nos alegramos e existimos nele, em Cristo Jesus, como família, como igreja, uma única igreja do Senhor Jesus. E gostaria de compartilhar, mesmo que brevemente, mas um texto que falou muito ao meu coração quando nós estivemos estudando ele há um tempo atrás, que está no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 44 a 46, quando Jesus, nessa sessão tão importante a respeito das parábolas do reino, ele traz duas parábolas que praticamente no mesmo sentido, que trazem uma grande revelação aos nossos olhos. Abra sua Bíblia, se você não abriu ainda, em Mateus capítulo 13, a partir do versículo de número 44. E depois também compartilhe este vídeo, este momento, para que mais pessoas possam conhecer a Deus e conhecer esse grande amor de Deus, Jesus, a nossa verdadeira preciosidade, a nossa bênção, o nosso tesouro. Por isso, nesta manhã, eu gostaria de tratar justamente sobre esse tema: Jesus, o tesouro mais precioso. Jesus é o tesouro mais precioso. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquilo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Aleluia. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, pedimos que a Tua palavra santa e maravilhosa, Senhor, fale ao nosso coração neste tempo que nós temos, ó Pai, neste lugar, ó Deus, especial que o Senhor nos deu, que é a casa dos nossos irmãos, para junto nós comemorarmos 49 anos de organização desta igreja, Pai. Louvado seja o nome do Senhor, ó Deus, e que a Tua palavra, como palavra viva, venha fortalecer o nosso coração neste momento, ó Deus, para que nós possamos Te honrar e Te servir cada vez mais, e reconhecer em Jesus o nosso tesouro mais precioso, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, recentemente o nosso coração ficou triste, abalado, porque lá na cidade de Santiago, no Chile, uma igreja, ou melhor, duas igrejas, foram saqueadas e atearam fogo nestas igrejas, nesses templos. Nosso coração se enche de tristeza por ver ainda em pleno século 21 e tão perto de nós, aqui os nossos vizinhos, tal acontecimento deplorável por parte de pessoas que, não entendendo e não conseguindo dialogar, tentam queimar templos. O que nos consola, meus queridos, é saber que por mais que eles tentem queimar os templos, jamais eles poderão queimar a nossa fé, queimar a nossa confiança num Deus que nos sustenta, que nos abençoa e que nos guarda, no qual nós temos em Jesus Cristo ampla suficiência para continuar vivendo. Muitas pessoas hoje em dia tentam viver a partir de grandes construções.
Se nós formos dar uma olhada nas principais construções do mundo, vocês podem reparar, coisas belíssimas, grandiosas, prédios enormes, arranha-céus, todos naquela tentativa de mostrar ao mundo que ali está alguém realizando uma grande obra. Pessoas no mundo inteiro estão construindo esses castelos, esses edifícios, na tentativa de encontrar uma satisfação ou um referencial na sua vida. Mas muitos descobrem que, por mais que constroem, eles não conseguem ter alegria e satisfação. Isso por quê? Porque eles acabaram adquirindo pérolas falsas das mãos de um vendedor falso, Satanás. Compraram a falsa perspectiva de que em grandes realizações eles poderiam adquirir um referencial, um sentido para as suas vidas. Mas eu gostaria de apresentar nas parábolas que nós acabamos de ler o verdadeiro sentido da nossa vida, que é Jesus. Jesus, sim, nos apresenta um estilo de vida verdadeiro, revolucionário, se nós pudermos pensar assim. Nada faz sentido ou tem valor se Deus ou se Jesus não for o principal alvo de nossas vidas. E é por isso que eu quero tratar com os irmãos nesse tema, Jesus, o tesouro mais precioso. Sim, Jesus é esse tesouro que nós temos conosco para nos abençoar. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vamos ver tantos exemplos, mas eu gostaria de destacar pelo menos dois, que nos ajuda a refletir este momento, na qual nós estamos comemorando 49 anos de existência da Igreja Presbiteriana de Porongatu, olhando para Paulo e olhando para a vida de Pedro. Paulo, antes da sua conversão, era um homem que perseguia a igreja pelo zelo, por achar que estava fazendo o correto, mas algo fascinante, grandioso acontece na sua vida quando ele verdadeiramente ouve a voz de Jesus. E ele entende que o que ele estava fazendo era um zelo sem o conhecimento, sem a supervisão espiritual, sem os olhos da fé. E a partir daquele momento ele abraça a fé em Jesus e a sua vida muda. Passa agora a enfrentar muitos desafios, mas algo que lhe dá plena satisfação e significado. Não importa mais o quanto ele sofra, ele tem Jesus, ele tem tudo o que precisa para poder encontrar alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Pedro, um homem que andou com Jesus, que foi retirado lá de trás como um simples pescador, agora ele é colocado ao lado de Jesus. E Jesus vai trabalhando com ele dia a dia, mostrando, até aquele momento tão significativo que Jesus senta ali com Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E naquele momento, Pedro entendeu que ele deveria viver pela graça do Senhor. Não pela sua própria força, não pelo seu ímpeto, não pela sua própria coragem, não pelos seus próprios ideais, mas ele precisava viver pela graça de Deus. Pedro entendeu o que significava aquela situação. E eu gostaria de destacar pelo menos 3 situações. A primeira é que quando nós estamos longe de Deus, todas as nossas ações são facilmente justificadas. Quando nós olhamos para Paulo, por exemplo, quando estava longe de Deus, ele consentiu com a morte de Estevão. Veja o que acontece com alguém que está longe de Deus. Ele não entende aquilo que está acontecendo e às vezes ele consente com coisas que Deus nunca quis que nós consentíssemos. Veja a segunda situação que nós destacamos aqui. Quando nós encontramos o tesouro oculto ou a pérola, não significa a princípio que todos os nossos problemas serão resolvidos. Para Paulo, por exemplo, quando ele foi convertido por Deus, muitos olharam com desconfiança para o apóstolo Paulo. Muitos ficaram temerosos e os judeus certamente raivosos porque ele havia passado para o outro lado.
Então, a princípio, ele juntou inimigos de ambas as partes, se nós poderíamos pensar assim, temores poderiam vir no seu coração. A conversão de Paulo não significou que todos os seus problemas estavam resolvidos. E a terceira situação que nós destacamos aqui é que quando nós encontramos o tesouro oculto, a pérola, não significa que nosso caráter será mudado instantaneamente. Pedro, por exemplo, teve que ser lapidado por Jesus em vários momentos. Quando ele estava ali pronto para ser julgado, quando Jesus estava pronto para ser julgado, Pedro foi até ele. Mas naquele local onde eles estavam, ele começou a negar, dizendo: não, eu não conheço esse Jesus, eu não sei do que você está falando, eu não sei do que você está dizendo, até que o galo cantou. E naquele momento, ele reconheceu o seu erro, que havia falhado de uma maneira tão grosseira com Jesus. Aquele que há poucas horas atrás havia dito: Senhor, eu estou pronto a ir contigo até para a morte. Meus amados, com esses três princípios ou situações destacadas, nós já podemos ver que esta parábola, ela fala a respeito desse tesouro que nós encontramos. Mas esse tesouro que nós encontramos, ele está ali no nosso coração. Ele não é em si aquilo que vai nos trazer a felicidade do jeito que nós imaginamos no aqui e no agora. Esse maior tesouro é saber que nós somos amados por Deus, tão amados por Deus, que Ele enviou o tesouro mais precioso que Ele tinha, o próprio Senhor Jesus, seu Filho, e nos deu o seu Filho para que morresse numa cruz, para que nós pudéssemos ter o perdão dos pecados. Então, quando nós falamos de um tesouro, e Jesus está mostrando aqui o reino dos céus como este tesouro, está falando justamente daquele que descobre o verdadeiro sentido da vida. E isso é o que dá sentido à existência desta amada igreja. Ou seja, cada dia da nossa existência só é possível por causa de Jesus Cristo e daquilo que Ele fez. E também é possível por causa daquilo que Ele é para nós hoje, em pleno século 21. Se nós o negássemos, ou se nós esquecêssemos dele, qual seria a ação de Deus na vida desta igreja? Mas a partir do momento que o seu Espírito Santo toca em nossos corações, nós sentimos todo o prazer de vir e servir ao Senhor, mesmo em meio a uma pandemia, utilizando recursos tecnológicos para isso. Não é o ideal de estar presente conosco, de eu poder estar presente com vocês, olhando rosto a rosto, olhando no olho, pessoalmente, mas é aquilo que Deus nos deu nesse instante. Então vamos aproveitar este momento. E vamos aproveitar este momento, sim, para refletirmos em 3 lições muito importantes que nós podemos extrair desse texto. Quando ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vende tudo o que tem e compra aquele campo. Isso nos leva a 3 lições importantes. Primeiro, entender que não podemos confiar em nosso próprio coração. Sim, é isso que Jesus está nos dizendo. Quando nós lançamos mão de confiar em nosso próprio coração, nós precisamos relembrar a Escritura, quando lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, ele nos diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então ele está nos alertando a respeito do nosso coração, e nos mostrando que nós precisamos colocar o nosso coração aonde ele deve estar. E aonde ele deve estar? Na presença de Deus, amando e servindo ao Senhor. Por que ele usa o exemplo de um tesouro escondido?
Certamente isso não faz parte da nossa realidade, mas fazia daquela época. Sim, era possível encontrar tesouros perdidos. Haja vista que pessoas, naquela época passada, onde não existia bancos, eles costumavam enterrar os seus tesouros nas propriedades. E às vezes acontecia daquela pessoa morrer sem falar para ninguém aonde estava a sua herança, o seu tesouro. Gerações passavam, tempos passavam, e de repente alguém poderia encontrar no futuro aquele tesouro, e aquilo seria extremamente valioso para ele. A reação aqui é de alguém que vai e compra aquele terreno para ter direito àquele tesouro, porque aquele tesouro é especial. E nessa mesma linha ele fala a respeito daquele homem que negocia pérolas, até que encontra uma pérola. Sim, esta que é feita nesta concha, produzida durante tanto tempo e vendida como um objeto extremamente valioso, mas de repente ele encontra uma de um tamanho totalmente diferente, inusitado, e ele vê naquela pérola a oportunidade de ter um bem mais precioso que ele tinha, mais valioso, de grande valor, como diz Jesus. Ele não está nos ensinando a colocar o nosso coração nas riquezas. Pelo contrário, ele está mostrando que o reino dos céus é o mais valioso tesouro que nós podemos ter. E quando ele fala a respeito do reino dos céus, nós podemos também entender aqui o evangelho do Senhor Jesus, a mensagem de libertação, a mensagem de graça dada a nós. Mas o que o nosso coração faz? O nosso coração mente, dizendo: não, é bom, mas não é tão bom assim não. Você não precisa dessas coisas. Por que você tem que ler a Bíblia? Existe hoje a Netflix, existe a Amazon Prime, existe tantos filmes, existe tantas coisas que pode ocupar o seu tempo mais do que a Bíblia. E muitos de nossas crianças, de nossos adolescentes jovens, já estão mergulhando neste mundo, achando que o entretenimento é o grande sucesso da vida, quando não é. E nós aqui, adultos, igreja mais vivida, igreja mais madura, 49 anos, né, muito madura, nós temos o dever de mostrar para a nossa juventude que estas fascinações, esse entretenimento dos dias não é e não pode ser mais importante do que o amor por Deus e o apego ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nós temos esta grande missão de não só vigiar o nosso coração, mas vigiar o coração daqueles que nós amamos, mostrando para eles que em Jesus nós temos a verdadeira alegria e satisfação, e essas coisas são apenas entretenimentos, são vaidade, como diz Salomão. Portanto, nós precisamos meditar mais na palavra do Senhor e encontrar nela o nosso verdadeiro tesouro. Segunda lição, tão importante quanto nós aprendemos, é que nós devemos entender que o sofrimento pode ser uma forma de glorificarmos a Deus. Lembra que eu falei no início daquela igreja que atearam fogo? O que acontece é que muitos estão tentando atear fogo na nossa história, na nossa vida. E assim, num movimento mundial, essa cristofobia, ou seja, essa perseguição aos seguidores de Cristo por viverem uma vida que é contrária àquilo que eles pregam, àquilo que eles ensinam. Eles querem impor o comportamento pecaminoso deles nas nossas casas, na nossa família, nas nossas escolas, não importando se estão prejudicando-nos. Pelo contrário, querem realmente nos prejudicar as nossas crianças. Jesus Cristo veio para sofrer por nós, e o sofrimento sempre estará presente em nossos dias. Veja a situação que nós temos vivido de pandemia, mas eu quero dizer algo: o sofrimento é algo temporário. Eu tenho acompanhado
as nossas ovelhas, principalmente os mais idosos, e a gente vê o sofrimento deles, a dificuldade, a agonia causada por esta pandemia. Eles têm sido provados em extremo, mas algo que eu preciso dizer para você, e digo sempre aqui na minha igreja, é que esse sofrimento ele é temporário. Mesmo que nós possamos vivê-lo muito intenso aqui na terra, mas ele será totalmente inexistente no céu. Isso vai acabar, irmãos. Isso vai acabar. Todo esse sofrimento vai ser reduzido a pó. E nós teremos o cumprimento da nossa maior missão lá nos céus: glorificar a Deus. Glorificar a Deus, como os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então, quando nós olhamos para a parábola do tesouro escondido, da pérola que foi encontrada, nós podemos ter plena certeza: Jesus está nos dizendo algo mais precioso do que tudo que tem neste mundo. Se por um lado as riquezas nos atacam, por outro lado também o sofrimento nos atacam, mas nós precisamos entender, mesmo em meio às tentações pelas riquezas, ou mesmo em meio às tentações pelo sofrimento, saibamos que em Jesus nós temos a plena satisfação e a plena alegria, e só Ele pode satisfazer-nos plenamente. Paulo foi este grande pastor, teólogo, missionário, que encontrou este ponto de convergência em Filipenses capítulo 1, versículo de número 29, quando, inspirado pelo Espírito Santo e movido por aquilo que ele conhecia da palavra do Senhor, ele vai nos dizer então no versículo 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerdes nele. Ele chama de uma graça especial de termos sofrido por Cristo e não apenas de crer nele. Isso nos leva também à nossa terceira e última lição: é entender que servir a Deus é o maior privilégio que podemos usufruir nesta vida. Sim, servir ao nosso bondoso Deus é o maior privilégio. Diante dessas riquezas que nos atacam de um lado, do sofrimento do outro, muitos que se lançam ao trabalho contínuo, tentando encontrar significado para a própria vida. O que mais nos traz significado nesta vida, senão o privilégio de servir a Deus? Este é um grande privilégio que o Senhor nos deu e da qual nós temos nas nossas mãos. Não podemos jamais jogar 49 anos de história para longe de nós. Pelo contrário, é entendermos que a nossa existência aqui é fruto de vidas que oraram, que clamaram e que serviram ao Senhor Jesus. Tanto Paulo quanto Pedro tiveram ministérios expressivos, porque entenderam que servir a Deus era o grande privilégio que Deus havia dado para eles, e que eles deveriam usar as suas vidas para de fato estar servindo ao Senhor, para colocar a mão na massa, a mão no arado e não olhar para trás. Sim, e no fim da vida, cada um deles era reputado como grande coluna da igreja. Quais são as histórias daqueles grandes irmãos que no passado trabalharam para que nós tivéssemos o que nós temos hoje? Nós também devemos honrar a homens santos e fiéis como estes, continuando a obra que eles começaram. Não podemos pecar ao ponto de esquecer aquilo que eles fizeram. As noites de lágrima, as noites de esforço, de choro na presença do Senhor, orando e clamando por conversões, por vida. Nós somos o resultado das orações destes servos do Senhor no passado, e eu te convido a abraçar esta fé, a amar este Deus maravilhoso, a servir nesta igreja, para que a igreja presbiteriana de Porongatu seja sempre reconhecida como esta igreja fiel à palavra,
que ama o Senhor de todo o coração e um povo operoso que serve ao Senhor verdadeiramente. Por isso, nós queremos concluir trazendo a seguinte declaração: que a vida plena com Deus é alcançada quando Deus é a pessoa mais importante do nosso universo. Este é o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, nós precisamos entender que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a nossa vida deve mudar. Devemos ter uma vida transformada. Devemos renegar o amor deste mundo e amarmos intensamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. E, para finalizar, quando Asaf, ali no Salmo 73, estava em dúvida a respeito de qual caminho seguir, ou por que os gentios, os não-judeus, ou os ímpios prosperavam tanto, até o momento que ele atinou para o fim deles. Deus estava preparando o maior e melhor tesouro para o seu povo, ao passo que os ímpios não teriam acesso a esse tesouro. Ele sim teria acesso, e hoje nós temos acesso ao maior tesouro, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse é o maior tesouro. Sim, agora nós podemos nos alegrar e dizer como Paulo, que havia renunciado tudo por amor a Deus e para servir a Deus. Em Filipenses capítulo 3, no versículo número 8, ele diz: e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como a escória, para que possa ganhar a Cristo. Sim, ele considerou como refúgio, como nada, para ter a sublimidade de Cristo Jesus, porque o desejo dele era estar junto de Jesus Cristo. Jesus era o seu tesouro, o seu grande tesouro, o seu precioso tesouro, e é por causa dele que nós podemos viver, e que nós podemos servir, e que nós podemos amar, e ter o nosso coração no lugar certo. Mesmo que tentem queimar os nossos templos, jamais queimarão a nossa fé e a nossa dependência do Senhor Jesus. Ele é o nosso maior tesouro. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar neste momento, orar agradecendo ao Senhor, pedindo a graça e a misericórdia por esta igreja querida e amada, no nome de Jesus. Deus amado e Deus todo-poderoso, Pai, nós colocamos, a Deus, a vida do pastor Anésio na Tua presença, Senhor. Pai, nós colocamos a vida deste conselho, a Deus, na Tua presença, cada um dos nossos amados presbíteros, ó Pai, de cada um dos Teus servos diáconos, ó Deus, presidente das sociedades internas, ó Deus, cada um daqueles que servem ao Senhor nesta igreja, Pai, para que sejam revestidos pelo poder santo do Teu Santo Espírito, ó Pai, para que possam, ó Deus, levantar-se para servir e amar ao Senhor, ó Pai, como o bem mais precioso, ó Pai, que nós temos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ensina, Pai, pois muitas vezes nossos olhos, ó Deus, olham para as construções, para as riquezas deste mundo, achando que nisso nós vamos ter algum significado. Muitas vezes nosso coração, ó Deus, se distrai, ó Pai, por causa do sofrimento que vem contra nós, ó Deus, e nos angustiamos, mas pedimos ao Senhor, ó Pai, nos fortaleça, Pai, com o Teu Santo Espírito, ó Deus, para que possamos viver a vida da igreja na Tua presença, ó Deus, com amor, ó Pai, que por mais que tentem queimar a nossa fé, por mais que tentem queimar, ó Deus, os nossos templos, jamais conseguirão queimar a nossa fé em Ti, o nosso comprometimento para com o Senhor. Em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo, é que nós oramos e agradecemos ao Senhor, hoje para todos sempre. Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe, tem nosso contato, precisando também de nós estamos aqui para poder servir. Reverendo, Deus abençoe, forte abraço,
conte conosco sempre nesta obra, para que juntos nós possamos estar colaborando na obra do Senhor. E se Deus permitir, juntos o ano que vem, no 5º encontro do Sino do Araguaia Tocantins, contando com o apoio da nossa amada Igreja Mãe, para que nós possamos realizar este 5º encontro aqui na cidade de Porongatu, pela Igreja Presbiteriana de Vila Operária, com o apoio da Igreja Presbiteriana de Porongatu, para nós, grande satisfação. Desde já oramos, rogamos ao Senhor para que cubra vocês com a poderosa mão do Senhor Jesus, protegendo, guardando, edificando e prosperando, em nome de Jesus. Muito obrigado.